Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 2. E nesta aula nós abordaremos os fundamentos matemáticos de modelos de parâmetros concentrados de processos, ok? E assim damos continuidade então ao que vimos na aula anterior, tá certo? Onde eu comentei um pouco a respeito dos conceitos básicos de modelagem e simulação, que a etapa de modelagem ela é muito importante para que a gente possa depois entender o funcionamento e os preceitos de um simulador de processos, e relembramos um pouquinho sobre variáveis de processos, parâmetros de modelos que vêm aí a constituir o modelo de um processo químico. As equações dos princípios de conservação, balanço de massa, balanço de energia, as equações termodinâmicas, cálculos de equilíbrio, expressões de cinética química, tá certo? Então tudo aquilo acaba constituindo um modelo que vai representar então e descrever um processo, uma operação unitária, uma etapa de processamento. Então a gente tem isso sendo necessário para que depois a gente possa, utilizando um simulador, verificar o comportamento das unidades de processo. Eu comentei também sobre algumas classificações dos modelos de processos, lembra? E principalmente a respeito sobre a diferença de modelos de parâmetros concentrados e modelos de parâmetros distribuídos. Também nós vamos começar então com as próximas aulas tratando sobre os modelos de parâmetros concentrados. Inicialmente, então, nós vamos ver aí o que nós chamamos de a receita de um modelo de processo, para a engenharia de processos. Então, quais são as etapas, o passo a passo que a gente pode estar aplicando sempre, desenvolvendo para construir o modelo de uma certa situação, uma certa operação que representa o processo, tá bem? Então, nós vamos ver aí os fundamentos matemáticos que são válidos, tanto para o caso dos modelos de parâmetros concentrados quanto distribuídos, mas nós vamos começar aí verificando alguns exemplos de processos e de modelagem que nós desenvolvemos para modelos concentrados inicialmente, utilizando então essa receita, esse passo a passo que a gente vai ver, beleza? Bom, vamos lá. Certo. Então, de acordo com as nossas referências principais, e com a grande maioria dos livros-texto, a gente precisa seguir uma série de etapas aqui para construir um modelo, e que, dependendo, é claro, da complexidade do modelo, ele vai acabar então necessitando de mais etapas, de mais equações. Porém, nos casos mais simples, a gente começa com modelos mais curtos, modelos mais simples, e a gente vai aprimorando eles, verificando sempre a sua validade, a sua robustez, aqueles conceitos também que eu comentei na aula anterior, e que a gente parte sempre de modelos mais simples para tornar eles cada vez mais complexos, representativos e robustos. Lembra? O exemplo lá que eu comentei do mapa da Terra, que a gente tem, não é porque o modelo é mais simples que ele não tem utilidade. A partir dele, nós trabalhamos para que ele se torne então um modelo cada vez mais elaborado, cada vez com mais detalhes, até que ele vai conseguir ser útil para uma grande quantidade de aplicações, uma grande quantidade de situações e condições a que o sistema está submetido. Inicialmente, o primeiro ponto que a gente tem que fazer para desenvolver um modelo de um sistema, tá certo? É estabelecer o que nós chamamos aí de volume de controle, ou seja, a fronteira do sistema, tá certo? É o que está sendo contemplado no sistema, para que a gente possa verificar, olhando para essa fronteira, para esse volume de controle que ele abrange todo o sistema, o que está cruzando, o que está atravessando essa fronteira, para a gente saber o que está entrando, o que está saindo e correlacionar com os nossos princípios de conservação, massa, energia, quantidade de movimento e assim por diante. E a partir dali, então, trabalhar as equações para que a gente possa verificar todos os termos, quais, se a gente tem acúmulo, se a gente não tem acúmulo, e o que vai acontecer. Então, nós aplicamos os princípios de conservação e as equações necessárias, verificando qual a necessidade do modelo, tá certo? Se o modelo busca avaliar a variação de massa, vamos então utilizar a equação do balanço material. Se nós queremos verificar massa e energia, vamos adicionar ao balanço de massa também o balanço de energia.
tá certo? Se a gente tem mais de uma fase, podemos colocar as equações de equilíbrio, líquido-líquido, líquido-vapor. Se a gente tem reação química, isso vai impactar diretamente o balanço de massa e energia. Então, a partir da interpretação do problema que a gente quer desenvolver o modelo, nós vamos aí então partir para uma formulação que atenda essas necessidades, tá certo? E normalmente, quando nós temos casos ou situações onde nós temos aí a variação de uma propriedade com o tempo, que é bastante comum, né? Ou seja, temos casos de processos em situações não estacionárias, né? Ou situações dinâmicas, embateladas, situações como eu comentei, que nós podemos ter também na aula anterior. Nós necessitamos aí aplicar o conceito, que nós chamamos de conceito de variação infinitesimal, da variável dependente com a variável independente, para que a gente possa construir o termo de gradiente, né, o termo diferencial, e conseguir representar, utilizando uma equação diferencial, como que essa variação se dá em relação ao tempo, ou em relação à posição, em relação ao que a gente busca representar, tá certo? Então vou relembrar aqui, vamos ver rapidinho, né, o que é uma variação infinitesimal de uma variável dependente como uma variável independente, para que a gente possa daí sempre usar esse mesmo conceito independente se for um balanço de massa ou um balanço de energia que a gente vai estar utilizando para a formulação dos modelos. Vamos lá, sobre a variação infinitesimal, então, nós podemos utilizar esse conceito, né, para relacionar uma variável dependente com uma variável independente. E aí, então, vai depender, né, aqui do sistema que estamos avaliando e qual parâmetro, né, que tipo de modelo a gente está desenvolvendo. Se é um modelo de parâmetros concentrados e essa variação se dá com o tempo, então a nossa variável independente é o tempo e a nossa variável dependente poderia ser aí uma variação de massa, né, uma variação de temperatura, né, um parâmetro que a gente correlacione com os conceitos de conservação, massa ou energia. Então a gente sempre vai buscar colocar ou representar uma variação de temperatura com o tempo, ou uma variação de massa com o tempo, né, um dm/dt, ou uma variação de volume, que também, querendo ou não, está atrelado à massa com a densidade, variação de volume com o tempo. Então nós podemos representar sempre dessa forma. E se nós lembrarmos lá do cálculo, então, né, do cálculo diferencial, a gente consegue representar uma variação infinitesimal entre dois pontos, né, pela derivada em um determinado ponto, utilizando então o conceito de limite, que busca tender a zero os deltas em relação aos pontos que a gente está avaliando a derivada, e a partir daqui então nós conseguimos expressar a nossa equação que nos retorna o diferencial relacionando um ΔY com um ΔX, ok? O ΔY, por exemplo, ele estaria aqui escrito como sendo o y no ponto i mais 1 menos o yi, e aí eu posso então desmembrar e passar o yi para o lado direito da equação, e o dy dx vezes o dx estaria aqui então sendo representado no eixo x em relação à derivada, né, a inclinação na infinitesimal, no ponto infinitesimal que a gente está avaliando aqui. Então, se eu tenho dois pontos, e aí eu aplico o conceito de limite, busco a derivada nesse ponto, eu consigo escrever, né, dy dx igual ΔY sobre ΔX. E a partir disso, então, desmembrando o ΔY, como eu comentei aqui em yi mais 1 menos yi, eu consigo formular a expressão que me traz aqui então a equação que a gente vai estar utilizando como conceito de variação infinitesimal, tá certo? Então vejam que a gente pode representar a nossa variável dependente, né, no caso aqui a nossa variável y, em relação a essa variação infinitesimal para a variável independente, o x, ok? E sempre então vai ser essa expressão que a gente vai buscar e vai utilizar para correlacionar e buscar então a nossa variável lá na modelagem, a massa ou a temperatura no instante posterior, ok? E lá então o nosso x vai ser o nosso tempo que a gente vai estar utilizando para conseguir representar depois de um certo período de tempo como aquela quantidade, aquela grandeza que a gente está avaliando vai ser escrita matematicamente, ok? E a gente pode fazer isso é válido,
né, porque nós estamos considerando então um ΔT aí tendendo a zero. Então, né, quando a gente tem esse ΔT tendendo a zero para encontrar no instante atual, no momento atual, né, uma variação infinitesimal, essa aproximação, por mais que seja, né, às vezes o comportamento de forma global não seja um comportamento linear, mas naquele ponto ele pode ser aproximado por uma reta e a gente pode utilizar esse conceito. Além do conceito de limite de derivada para essa representação infinitesimal, ela também pode ser obtida, né, no caso aí, né, de comportamentos diferentes, né, do comportamento linear, mas que a gente normalmente costuma simplificar e utilizar, então verificando, né, a expansão em série de Taylor, quando a gente quer escrever uma função em série de Taylor. E então a gente tem os vários termos que compõem essa série. Quando nós fazemos então o truncamento no segundo termo e desconsideramos todos os outros termos, né, adiante, o termo residual da expansão em série de Taylor, nós caímos novamente e temos a correlação à expressão, né, de variação infinitesimal linear para poder ser utilizada e aproximar a função no ponto y mais 1. Então, essa também é uma forma da gente verificar que a nossa expressão é válida e que nós estamos então fazendo essa aproximação naquele instante, e que ao fazer isso nós desconsideramos os demais termos também da série de Taylor. Bem, mas que normalmente, né, na grande maioria dos casos, quando trabalhamos aqui com a modelagem e engenharia de processos, é a aproximação necessária e válida para a gente conseguir trabalhar. Tá lá em parâmetros distribuídos, quando a gente tiver um sistema de equações diferenciais e variações com a posição, a gente vai ver também que, dependendo do método numérico a ser utilizado para resolver, a expansão em série de Taylor com mais termos pode acabar sendo útil e necessária também, ok? Agora, vamos ver então como utilizar esses conceitos, como aplicar essa receita, né, de modelagem de processos a alguns sistemas. Tá bem? Então nós veremos aqui alguns exemplos onde nós vamos passar por todas essas etapas da receita de modelos de processos, né? A definição do volume de controle, a escrita das equações dos princípios de conservação que são necessários, tá bem? E depois também acabar utilizando o conceito de variação infinitesimal ali para determinar o termo de acúmulo, o termo de variação ao longo do tempo, sempre que necessário. Tá? Por enquanto só ao longo do tempo, porque estaremos trabalhando com modelos de parâmetros concentrados. Não lembra? Nessa grande diferença, nós não temos aqui variação em relação a alguma posição, alguma direção, como eu comentei antes. Então, basicamente, a gente vai ter as nossas equações algébricas, álgebras diferenciais, e quando são diferenciais apenas em relação ao tempo por enquanto, tá? Porque aqui primeiro são os parâmetros concentrados, mais adiante veremos parâmetros distribuídos. E assim, começando então com o exemplo 1, veremos aqui como aplicar essa receita de modelagem a um sistema simples, tá bem? E aí nós iremos então tornando esse sistema mais complexo e avaliando outros quesitos também. Consideremos um tanque cilíndrico inicialmente contendo 10 metros cúbicos de água, e neste tanque a válvula de entrada opera uma vazão volumétrica de 3 metros cúbicos por hora e a vazão de saída opera uma vazão volumétrica de 2 metros cúbicos por hora. Assumindo a densidade da água como constante, né, o que nem sempre é verdade, a gente tem que considerar então aí também temperatura constante, porque a densidade pode variar com a temperatura. Construa um modelo para o sistema que permita avaliar a quantidade de água no tanque ao longo do tempo. Tá bem? Então vejam aí que a vazão de entrada é diferente da vazão de saída. Então já antecipando que nós teremos aí um certo acúmulo de água dentro do tanque ao longo do tempo. Então um regime dinâmico, não estacionário. E a condição inicial de água contendo os 10 metros cúbicos dentro do tanque. Certo? Bem, primeiro ponto, então, de acordo então com os nossos passos, é definir a fronteira do volume de controle, tá certo? E que nós podemos então definir todo o tanque como nossa fronteira e considerar as correntes que cruzam essa fronteira, como sendo a alimentação do tanque e a saída do tanque, para que essas variáveis entrem na nossa equação de modelo, tá certo? Bom, então, como não falamos sobre energia ou variação de temperatura, temos isso, claro, pela consideração do problema de densidade constante, então basta
né, nós realizarmos o balanço material, pois o balanço de energia não vai influenciar aqui o nosso sistema. E o balanço de massa, de uma forma, né, simplificada, reescrevendo a equação que eu mostrei na aula anterior, com os respectivos termos, né, pode ser aqui colocado então como sendo o acúmulo A igual a entrada E menos a saída S mais a geração G menos o consumo C, tá bem? E como estamos falando aqui de um problema sem reação química, não temos nem geração nem consumo, é apenas água entrando e saindo desse tanque, tá certo? Bom, para a entrada, para que nós possamos, né, determinar aí a quantidade de massa a um dado instante que está entrando dentro desse tanque, nós precisamos partir da informação que o problema nos fornece, que é a alimentação com vazão volumétrica, e converter para a unidade de massa, para colocar no nosso balanço de massa, né? Uma vez que pelo próprio nome aqui a gente está buscando representar o equacionamento em termos mássicos, tá bem? E em massa, nós multiplicamos aí então a nossa vazão pela densidade para obter então a vazão mássica. E se nós queremos saber a quantidade de massa que entrou em um intervalo de tempo, já que o nosso modelo vai avaliar a variação da massa ao longo do tempo, nós multiplicamos por um intervalo de tempo, né, por enquanto arbitrário, que vamos chamar de ΔT. E assim então, quando multiplicamos a vazão mássica por esse intervalo, temos a quantidade de massa exata que entrou no tanque nesse intervalo de tempo. E o mesmo é válido aqui então para a gente representar a saída, né, com a diferença de que a vazão é um pouquinho menor, indicando aí um acúmulo ao longo do tempo no tanque, né, tá entrando mais do que está saindo, né, poderia ser o contrário, poderia sair mais do que entra e ele tem uma massa inicial e ocorrer um desacúmulo também, tá? Mas no nosso caso aqui é um acúmulo, então um aumento de massa ao longo do tempo. Nós conhecemos então a vazão volumétrica, dada em metros cúbicos por hora, e fazemos novamente a conversão da massa, multiplicando pela densidade, em quilogramas por metro cúbico, para obter a vazão mássica, e em seguida multiplicamos por um dado intervalo de tempo, mesmo intervalo de tempo da entrada, para saber o quanto de massa saiu nesse intervalo, tá certo? Temos aí já então o termo de entrada e saída em quantidades mássicas. Agora vamos para o termo do acúmulo, tá certo? Que por possuir então a variação, né, na forma de um gradiente que nós queremos representar para o nosso modelo, nós vamos, né, utilizar lá a nossa notação, a nossa equação da variação infinitesimal para representar e determinar então a quantidade de massa que entra no tanque entre um intervalo de t inicial e um intervalo de t mais ΔT posterior a esse tempo inicial. Tá certo? Para que a gente tenha então a variação no intervalo de tempo e possamos então colocar na nossa equação, tá? Bom, inicialmente vamos supor então uma quantidade de massa no tanque M, tá certo? Que pode ser inicial se o tempo é inicial, tá certo? Nossas quantidades iniciais, porém pode ser também para qualquer outro intervalo de tempo posterior, uma massa M qualquer. De acordo com a nossa expressão, né, da variação infinitesimal, a quantidade dessa massa em T mais ΔT vai ser dada então como a massa inicial mais, né, o diferencial da massa em relação ao tempo vezes ΔT, tá certo? Então, a nossa massa em T mais ΔT é a massa anterior mais Tm dt vezes ΔT. Ok? Então, né, lembra como se aqui a nossa massa fosse o nosso y, né, e o nosso t fosse o nosso x. E a dimensão que a gente vai adotar para representação vai ser a massa em quilogramas para ficar a nossa notação das quantidades de entrada e saída que nós já verificamos ali anteriormente. Bom, partindo disso, então, o nosso acúmulo ele é representado como a massa no intervalo de tempo posterior, t mais ΔT, menos a nossa massa no tempo inicial, né, no tempo anterior, né, no tempo t. Então, como nós sabemos, aqui já expressamos então quantidades de massa antes e depois, tá certo? Basta a gente subtrair da quantidade posterior a quantidade inicial de massa, nos resultando então, né, em um acúmulo de massa ao longo do tempo, se a gente simplificar aqui, sendo dm dt vezes ΔT. Bem, então nós temos aqui o termo de acúmulo que nós representamos, tá certo? Mas nós não conhecemos aí a massa inicial do tanque, nós conhecemos o volume, tá certo?
então nós podemos buscar e utilizar a nossa notação de relação massa-volume com a densidade, e sendo a densidade constante, podemos substituir no nosso diferencial, né? Então, como sendo a derivada de ρv dt, ΔT, como a densidade é constante, ela sai da derivada e ficamos então com ρ dv dt vezes ΔT. Então aqui temos o termo de acúmulo que podemos expressar e representar na nossa equação do balanço de massa. Então encontramos os três termos, basta agora então nós substituirmos no balanço de massa quem é o acúmulo, quem é a entrada e quem é a saída em termos de massa. Bom, fazendo isso aqui então, reescrevemos a nossa expressão, né, substituindo o que nós encontramos anteriormente, e chegamos aqui a uma simplificação, né, da densidade de ΔT em todos os termos, e temos então a equação de modelo que nos descreverá então a variação do volume do nosso tanque ao longo do tempo, tá certo? Ou seja, dv dt igual a 1, tá certo? E aí, claro, isso vai depender do nosso volume inicial, que será a nossa condição inicial para integrar e resolver essa equação diferencial, e também perceber que faz sentido, uma vez que entra a cada instante, né, 3 metros cúbicos por hora e sai em 2 metros cúbicos por hora, então a cada hora, né, a cada dt, a nossa variação de volume se dá aí na proporção de 1 metro cúbico de água a mais, tá certo? Por isso, então, também dv dt faz o sentido em relação ao que a gente pode pensar. Bom, integrando de forma simples por separação de variáveis, temos então volume igual a T mais uma constante C da integração. E para nós então determinarmos essa constante, utilizamos a condição inicial do nosso problema, que o volume em T igual a 0 era igual a 10 metros cúbicos, nos levando então a uma constante igual a 10 e nos permitindo então reescrever a equação do volume em função do tempo como V igual a T mais 10. Ou seja, cada instante de tempo que passar, nós teremos um acréscimo de volume no tanque somado ao seu volume inicial de 10 metros cúbicos, o que faz todo sentido, né, se a gente pensar nessa diferença de vazão entre a entrada e a saída, tá certo? E representando então graficamente isso, poderíamos verificar que a partir então de 10, com uma diferença de vazão constante ao longo do tempo, temos aqui uma equação linear que nos mostra a variação do volume crescendo a partir do volume inicial em T igual a 0, de maneira linear, e então podemos, né, ver que essa equação, por ser um sistema simples, já é suficiente para descrever o comportamento do nosso sistema, tá certo? Então esse é um modelo que representa o volume ao longo do tempo, tá? E é um problema mais simples, então apenas uma equação, mas como nós veremos posteriormente, dependendo do caso, podemos ter mais equações de modelo para o nosso sistema de tanque, beleza? Bom, vamos então complexar um pouquinho o nosso exemplo 1 e colocar aqui alguma situação um pouquinho diferente que vai exigir então um equacionamento, né, um pouquinho mais elaborado também para verificar que o tanque pode ter outras equações também complementares à sua variação, né, com o exemplo 2, 3 e assim por diante. Agora, aqui nesse exemplo 2, vamos considerar um tanque perfeitamente agitado, tá certo? E essa informação, justamente de perfeitamente agitado, é a que permite então que a gente possa supor que os nossos tanques eles são modelados como parâmetros concentrados, tá? Modelos de parâmetros concentrados, porque aí nós temos uma concentração constante, uma temperatura constante, né, ao longo de todo o volume de controle no qual nós estamos realizando a modelagem, tá? Então, contendo também inicialmente 10 metros cúbicos de água pura. Suponha que o tanque contenha válvulas de entrada e saída, ambas operando na mesma vazão, tá certo? Ou seja, que nós não teremos então acúmulo, já que a entrada é igual à saída em termos de vazão, e aqui nós temos então acúmulo de água, né? Eu digo que no instante T igual a 0 até então, e o volume de água dentro do tanque não muda com o tempo, tá? Isso exige então que a gente vá assumir um fluido incompressível e com densidade constante, assim como nós fizemos no caso anterior, para também não precisar considerar aqui ainda o balanço de energia. No começo, a entrada de fluxo contém apenas água. Porém, em algum momento, uma solução de hidróxido de sódio em uma concentração mássica aqui de 0,02 kg por metro cúbico é alimentada ao invés da água. Ou seja,
começa a se adicionar um certo componente, um certo composto, que aqui é o hidróxido de sódio, nessa concentração, e isso vai fazer então que ao longo do tempo o tanque também comece a receber esse composto e comece a aumentar a sua concentração até entrar em equilíbrio, tá? Com o mesmo fluxo, a mesma vazão, para que em relação à entrada, mesmo a gente tendo um pouquinho de NaOH, mas isso vai ser compensado, né, com menos água de alguma forma, para que a vazão de entrada e saída sejam as mesmas. Como determinar a concentração de NaOH no líquido deixando o tanque, certo? Ou seja, para a gente poder fazer isso a qualquer instante de tempo, precisamos então descrever uma equação, né, um modelo que nos permite avaliar ao longo do tempo como que essa concentração vai, no caso aqui, subir, já que inicialmente nós não tínhamos nada do nosso hidróxido de sódio aqui da solução dentro do tanque, era apenas água na consideração do instante inicial. Bem, então aqui uma representação, tá, do nosso sistema. Consideramos aqui então novamente um tanque de mistura, tá, por exemplo, com um volume inicial de água de 10 metros cúbicos, tá certo? Então no instante t igual a zero não havia nada, né, de A aqui que representa o nosso hidróxido de sódio dentro do tanque, e dado um instante t igual a zero começa a se alimentar a solução com essa concentração na mesma vazão de água que se estava alimentando anteriormente. E a partir então, ao longo do tempo, o nosso tanque vai começar a ter uma concentração que vai aumentando ao decorrer do tempo, e na saída também, né, pelo modelo de parâmetros concentrado considerar perfeitamente agitado, a concentração na saída é igual à concentração dentro do tanque. Então nós teremos aqui uma concentração que vai aumentando também à medida que o tempo passa. E a gente quer então desenvolver uma equação, um modelo que nos permita então verificar qual que vai ser essa concentração na saída à medida que o tempo vai passando. Bom, para o balanço de massa, nós temos aqui então a nossa equação de acúmulo, né, igual a entrada menos saída igual a zero. Então nós não temos acúmulo, como eu comentei, porque a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Não temos reação química, né, não geração nem consumo. Temos aí água inicialmente, depois uma solução de hidróxido de sódio que não reage, né, formando outros componentes ali dentro. E então nós vamos partir para o balanço de massa por componente para verificar como a concentração varia dentro do tanque, tá? Como que, digamos assim, que o nosso composto, né, o hidróxido de sódio, ele vai se acumulando dentro do tanque com o passar do tempo. Então é a equação do balanço de massa por componente, é que a gente quer avaliar a variação da massa do componente dentro do tanque, tá? Então, partindo da equação do balanço de massa geral, a mesma expressão que nós utilizamos, né, para todos os balanços de massa, considerando que não há reação química, tá certo? Então nos leva ao acúmulo igual a entrada menos saída de hidróxido de sódio para o nosso tanque. Inicialmente, então, nós temos a vazão na entrada igual a 2 metros cúbicos por hora, e vamos escrever essa alimentação em massa de hidróxido de sódio. Para isso, basta a gente multiplicar pela nossa concentração, que está sendo dada em quilogramas por metro cúbico. Tá? E se a gente quer saber a quantidade de massa de hidróxido de sódio que entra a todo instante, em um determinado intervalo de tempo, multiplicamos também daí pelo intervalo de tempo ΔT, tá certo? Isso faz então que a nossa vazão mássica do hidróxido de sódio em quilogramas por hora corte a unidade de tempo, e nós possamos então ter apenas a quantidade de massa de hidróxido de sódio que entrou no tanque. Então, substituindo aqui então o nosso valor de concentração da alimentação, que nós conhecemos, né, 0,02 kg por metro cúbico, multiplicando pela vazão volumétrica e pelo intervalo de tempo que avaliamos, temos aqui na entrada uma quantidade em massa de hidróxido de sódio de 0,04 vezes ΔT. Tá? E esse mesmo ΔT, esse mesmo intervalo de tempo que a gente vai avaliar os outros termos do balanço de massa. Na saída, basicamente a mesma expressão, né, com exceção de que a gente não conhece a concentração na saída, portanto nós vamos manter como sendo a concentração de NaOH em um dado instante posterior à alimentação do hidróxido de sódio, tá bem? Multiplicando então por ΔT para saber a quantidade em massa. Temos aqui na saída, né, a vazão volumétrica vezes a concentração vezes ΔT,
a expressão que nos representa a massa que está saindo a todo instante do tanque, de hidróxido de sódio. E para o termo de acúmulo, novamente recorremos à nossa expressão da variação infinitesimal, tá certo? Já que nós queremos uma quantidade de massa, no caso aqui a massa para o nosso componente para o hidróxido de sódio. No instante inicial nós teremos m, se for em t igual a 0 será 0, mas em qualquer tempo após o instante inicial vai ser uma quantidade de m. E no intervalo de tempo após o instante inicial, t mais ΔT, nós teremos m mais dm dt vezes ΔT, certo? A mesma expressão lá da nossa equação da variação infinitesimal, onde aqui o nosso m é o nosso y e o nosso t é o nosso x, considerando a dimensão em quilogramas para ficar coerente com a nossa equação, com os nossos termos de entrada e saída. Bom, para a gente saber a quantidade de acúmulo de massa de hidróxido de sódio durante o intervalo de tempo, basta nós substituirmos a quantidade de hidróxido de sódio do tempo posterior menos a quantidade de hidróxido de sódio no tempo anterior, tá certo? E substituindo aqui as quantidades que nós temos então, cancelamos os termos de m e ficamos novamente aqui com dm dt vezes ΔT. Porém, ao invés de transformar em volume, eu vou transformar agora essa massa de hidróxido de sódio, em termos de concentração. Já que nós não temos variação de volume no tanque, é um líquido incompressível, e a vazão de entrada é igual à vazão de saída, V é constante. E eu posso representar a massa de hidróxido de sódio dentro do tanque como sendo a concentração dentro do tanque vezes o volume. Tá? Então, substituindo na nossa diferencial, aqui essa expressão da massa, nós temos então que a variação do produto da concentração de hidróxido de sódio com o volume em um intervalo de tempo dt vezes ΔT, com o volume constante, isso pode sair do diferencial e nós chegamos aqui a um termo expresso como V vezes dCa de hidróxido de sódio, C de hidróxido de sódio, a concentração dt, vezes ΔT. Ok? Então esse é o termo de acúmulo, que vai nos representa como o hidróxido de sódio se acumula dentro do tanque ao longo do tempo. Bom, substituindo os nossos termos então no balanço de massa, que nós escrevemos ali de acúmulo, entrada e saída, nós chegamos a esta expressão, já substituindo o volume do tanque, que é constante, igual a 10. Então, fazendo as simplificações aqui de ΔT da expressão, nós temos então a equação do modelo, que nos representará então, nos fornecerá a concentração de hidróxido de sódio dentro do tanque ao decorrer do tempo, tá certo? Então essa variação de concentração ao longo do tempo, dC de NaOH dt, é igual a 0,04 menos 2 vezes a concentração de hidróxido de sódio sobre 10. Tá? Ou simplificar aqui ainda mais, poderia dividir, ficar 0,004 menos 0,2 concentração de NaOH. E com a condição inicial de que no tempo t igual a 0, nós não teríamos aí nenhuma quantidade ainda de hidróxido de sódio, porque a partir do tempo começar a decorrer, que começa a entrar hidróxido de sódio no tanque, nós temos aí condição de resolver a nossa equação diferencial, aplicar a condição de contorno para obter a constante após a resolução e ter a equação do modelo para poder então resolver e utilizar, verificar os resultados e o comportamento. Porém, essa parte aqui de resolução de modelos de equações diferenciais a gente verá ainda nas próximas aulas. Basta a gente perceber que resolvendo essa expressão e postando então aqui, plotando os resultados da concentração ao longo do tempo, essa concentração faz todo sentido que ela parta de zero, porque inicialmente em t igual a zero não há hidróxido de sódio no tanque, e ela vai aumentando até que em um dado intervalo de tempo, quando t tende a infinito aqui, nós teremos a concentração dentro do tanque, e que é igual à saída do tanque, iguais à concentração da entrada, da alimentação, tá certo? Então aqui já está resolvida a equação diferencial, traçado então o perfil daquele modelo que a gente desenvolveu, tá? Sem se preocupar aqui ainda com a parte de resolução, apenas com a modelagem em si, mas para nós termos uma noção, uma ideia do comportamento a partir do modelo. Beleza? Bom, vamos agora então juntar aqui
as equações, os problemas que nós resolvemos nos exemplos 1 e 2, tá certo? Então veremos aqui um balanço de massa em molar de forma simultânea em um tanque perfeitamente agitado, tá? Então aqui nós veremos a mesma condição do exemplo 2 com a alimentação do hidróxido de sódio, porém com a alimentação da entrada diferente da saída, assim como nós vimos no exemplo 1. Então, será que as equações são as mesmas? Muda alguma coisa, né? O que a gente vai perceber, né? Vamos aqui, então, interpretar o problema para resolver e determinar as equações de modelo para esse sistema. Vamos supor agora uma situação em que existem variações simultâneas com o tempo, tanto do volume quanto da concentração de hidróxido de sódio. Neste caso, os modelos desenvolvidos nos exemplos anteriores devem ser combinados. Logo, um tanque perfeitamente agitado contém inicialmente 10 metros cúbicos de água pura. Pouco depois, o tanque começa a ser alimentado com 3 metros cúbicos por hora de uma solução de hidróxido de sódio a uma concentração de 0,02 kg por metro cúbico. E simultaneamente, neste instante t igual a zero, né, de forma conjunta, uma válvula de saída é aberta, permitindo que o fluido saia do tanque a uma vazão de 2 metros cúbicos por hora. Ou seja, é equivalente ao problema anterior, porém as vazões de entrada e saída são diferentes, né, como no exemplo 1. Portanto, nosso volume não é constante, nós temos variação de volume de concentração ao longo do tempo no tanque. E o problema pede justamente isso. Como o volume e a concentração de NaOH variam com o tempo dentro do tanque. Então, para a gente responder isso, a gente precisa das equações de modelo, fazer a modelagem a partir do balanço de massa para determinar a concentração e o volume em qualquer instante de tempo. Vamos lá então. Certo, aqui uma representação também tá, do nosso sistema, o nosso tanque, igual aos tanques anteriores, mostrando as informações, né, em fluxograma que nós precisamos para a modelagem do problema, tá? Então, nós temos aqui a alimentação diferente da alimentação de saída, a entrada diferente da saída, com uma alimentação maior na entrada, né, indicando aqui um acúmulo ao longo do tempo, e a concentração também inicial, né, depois do instante t igual a zero, igual a 0,02 kg por metro cúbico. E a partir daí, então, a concentração do tanque vai aumentar, né, num valor que nós chamamos aqui de Ca, e a concentração dentro do tanque é igual à concentração de saída em qualquer instante posterior. As nossas condições de que em t igual a zero, o volume inicial de água é igual a 10 metros cúbicos e a concentração de hidróxido de sódio igual a 0 kg por metro cúbico. Bom? Bem, então o nosso sistema, a nossa fronteira continua sendo sobre o tanque, tá? E a partir daí nós vamos então fazer a modelagem do nosso sistema. Bem, o balanço de massa, inicialmente de forma global, se nós pararmos para pensar e avaliarmos, daí poderíamos fazer aqui também, né, novamente, mas né, não precisa, eu vou comentar apenas com vocês. A concentração não influencia na variação do volume, né, uma vez que nós então colocamos, né, a restrição de que é um líquido incompressível, de que o volume começa a aumentar na proporção, né, em relação à diferença da entrada com a saída, tá certo? Então, por mais que tenha concentração e entre um componente na alimentação, a vazão continua com a mesma diferença em relação à saída que nós vimos lá no problema 1. Então, a nossa expressão de modelo para variação de volume ao longo do tempo não muda. Ela continua sendo, então, dV dt igual a 1. A mesma equação que nós desenvolvemos e obtivemos lá no exemplo 1, tá certo? Porque a cada instante de tempo que se passa, aumenta-se aí na proporção em relação à diferença da saída em relação à entrada pro volume aumentar, ok? Então, a nossa equação do balanço de massa global continua sendo a mesma. E a nossa equação de balanço de massa por componente, no caso, pro hidróxido de sódio? Bem, inicialmente aqui ela parece ser a mesma expressão, já que não temos reação química, então não temos os termos de geração e consumo na equação do balanço de massa por componente. A nossa entrada, né, a diferença em relação ao exemplo 2 é que a vazão aumenta, ela é um pouco diferente, mas a forma de converter a vazão volumétrica em vazão mássica e em quantidade mássica que entra de hidróxido de sódio é a mesma, tá certo? Multiplicamos a vazão volumétrica pela concentração e depois pelo intervalo de tempo que estamos avaliando para termos então a quantidade de massa que entrou
de hidróxido de sódio em um dado intervalo de tempo ΔT. A saída, a vazão continua sendo a mesma, e nós não conhecemos a concentração na saída, então o termo de saída é o mesmo do problema anterior, tá? Sem diferença nenhuma. O termo anterior ainda teve a diferença que a vazão mudou, mas aqui a vazão de saída é a mesma, então a quantidade de massa que deixa o tanque de hidróxido de sódio é a vazão volumétrica vezes a concentração mássica vezes o intervalo de tempo que avaliamos. Então aí temos a quantidade de massa em quilogramas de hidróxido de sódio que deixou o tanque. E para o termo de acúmulo, então utilizamos a nossa notação de variação infinitesimal novamente. Então, num tempo t, temos uma quantidade de massa de hidróxido de sódio. Em um tempo t mais ΔT, teremos aí essa quantidade mais o diferencial que se variou, né, de forma infinitesimal dm dt vezes ΔT após esse intervalo ΔT de tempo, com dimensão, né, para ficar correto, novamente em quilogramas. Bom, escrevendo o termo de acúmulo como a diferença entre o instante t mais ΔT e o instante t, temos aqui, novamente, um termo de acúmulo equivalente a dm dt ΔT, tá? E assim como nós fizemos anteriormente, convertemos então a massa como uma relação de concentração e volume. Porém, é aqui justamente que está a diferença em relação ao exemplo anterior. Que no exemplo anterior o volume era constante, nós poderíamos tirar ele do diferencial. E nesse caso aqui não, o volume não é constante. Tá? Então, ao fazer essa substituição dentro do diferencial, nós temos aqui a derivada do produto da concentração vezes o volume ao longo do tempo vezes ΔT. E como nós temos aqui então uma derivada de produto, tá certo? E não temos um parâmetro constante na derivada, nós precisamos utilizar então, né, recorrer lá às nossas equações e às nossas correlações de cálculo, a regra do produto, para conseguir então desmembrar esse produto e conseguir então representar em termos de dois diferenciais, tá certo? Lembram da regra do produto? Tá? Então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, no caso onde as duas funções aqui são cada uma das nossas variáveis de forma independente. Então, ao fazer isso com a derivada do produto, nós temos V vezes o diferencial da concentração com o tempo, mais a concentração vezes o diferencial do volume com o tempo, vezes ΔT, porque nós estamos avaliando ao decorrer do intervalo de tempo. Beleza? Então vejam que é justamente aqui que está a grande diferença em relação ao problema anterior. E aqui quer dizer então que a gente vai ter dois diferenciais dentro da nossa expressão do balanço de massa por componente. Então, não necessariamente, porque nós já temos a expressão de dV/dt que nós determinamos aqui no balanço de massa global. Nós conhecemos então dV/dt e sabemos que ele é igual a 1. Então basta substituir nessa expressão que o nosso segundo termo, então, se torna apenas a concentração de hidróxido de sódio. Tá bem? Então vejam que a gente correlaciona essas expressões para poder simplificar a segunda expressão do balanço de massa por componentes, ou balanço molar para o hidróxido de sódio. Tá bem? Bom, então aqui o balanço de massa, substituindo os nossos termos, por componente, que nós encontramos ali anteriormente, ficará dessa forma. O termo do acúmulo igual ao termo da entrada menos o termo da saída. E aí, fazendo as simplificações de ΔT, dos intervalos de tempo que avaliamos, chegamos aqui à nossa expressão, então, que nos permite avaliar a variação da concentração de hidróxido de sódio no tanque ao longo do tempo. Então, o diferencial dessa concentração, dt, igual a 0,06 menos, e aqui esse termo da concentração, então, que antes pertencia ao acúmulo, passou para o lado direito da expressão, substituímos o volume igual a 10 e chegamos aqui na nossa expressão de concentração com o tempo, e a de volume nós já conhecíamos lá inicialmente. Para resolver essa expressão, esse sistema de equações diferenciais ordinárias que nós chegamos aqui, então, podemos utilizar as condições iniciais, que aqui ainda não é o nosso foco, mas que nós já sabemos, já que se nós temos duas equações diferenciais, nós precisamos de duas condições de contorno para chegar no nosso resultado. E então, em t igual a 0,
tanto a concentração, que é igual a zero, ou o volume, que é igual a 10 metros cúbicos, são aí as expressões, as relações que a gente utilizaria para resolver esse sistema de equações diferenciais ordinárias, tá? Então temos aqui as duas equações, que é o que o problema pedia para a gente encontrar, né? As expressões que nos mostram como a concentração e o volume variam com o tempo. E isso é fazer a modelagem do sistema, obter o conjunto de equações, né, que constroem aí o modelo do sistema. Beleza? Então a parte de resolver veremos ainda mais adiante. Bem, e aqui para a gente então finalizar os nossos exemplos da aula, né, trouxe também um problema no qual nós iremos avaliar o balanço de energia, tá? Então um tanque também, um sistema inicial simples, porém onde aqui nós teremos a variação de temperatura, tá certo, dentro desse tanque, para a gente poder escrever uma equação de balanço de energia e ver como ela pode ser avaliada também como um modelo para o processo em estudo. Dando um passo adiante, então, considerando um simples balanço energético, variações de temperatura em plantas químicas podem ocorrer basicamente devido à geração ou consumo de energia, tá certo, como consequência de reações químicas exotérmicas ou endotérmicas que acontecem dentro dos sistemas, e também a fenômenos de transferência de calor, né? Como nós vemos os fenômenos de transferência de calor na disciplina de transferência de calor, que são radiação, condução e convecção, que pode acontecer de forma natural ou forçada. E neste exemplo, a variação de temperatura ocorrerá só porque o sistema é alimentado com um fluido a alta temperatura, certo? Ou seja, uma transferência de calor aí em função do movimento de entrada a uma temperatura diferente, que seria então aí uma convecção forçada, que nos leva a essa transferência de energia para o balanço de energia que a gente vai escrever. Bom, imagine um tanque isolado, perfeitamente agitado, contendo 10 metros cúbicos de água. Então, mesmo tanque, com o mesmo volume que a gente avaliou anteriormente. Porém, aqui agora nós vemos a informação de que a temperatura inicial desse tanque é de 20 graus Celsius. Em algum momento, as válvulas de entrada e saída elas são abertas, ambas operando a uma vazão de 2 metros cúbicos por hora. Tá certo? Então, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Parecido lá com o exemplo 2 que a gente viu. Não há variação de volume aqui, tá? E nem variação de concentração, porque é apenas água. Ok? Supõe que a densidade da água permaneça constante, mesmo se a temperatura variar, né? Porque aqui então a gente vai, né, fazer essa consideração para poder escrever essa nossa expressão de maneira mais simples. Então vamos considerar que o intervalo de temperatura é suficientemente pequeno para não ser significativa essa variação da densidade, tá? Porque a grandes intervalos, dependendo do fluido, a gente pode ter essa variação de forma acentuada. Isso nos requer então conhecer e saber qual a expressão matemática de relação da densidade com a temperatura para colocar na equação. Então o volume dentro do tanque permanece constante, igual a 10 metros cúbicos. Tá? Então mesmo entrando ou saindo água a uma temperatura diferente, o volume será constante, a densidade não vai mudar. E se a temperatura da água alimentada no sistema é de 50 graus Celsius, como a temperatura da água dentro do tanque varia com o tempo? Então aqui a gente quer um perfil de temperatura, né? Construir um modelo que nos mostre o comportamento da temperatura ao longo do tempo. E quanto tempo leva para o sistema chegar ao estado estacionário? E qual seria essa temperatura no estado estacionário? Bem, então a gente vai ter condição de determinar e perceber isso a partir então da solução do modelo que a gente obtém com as etapas que nós aplicaremos novamente ao nosso sistema. Tá bem? Bem, temos aqui uma representação do sistema, tá certo? Indicando que nós temos um tanque, né, perfeitamente agitado, considerando o modelo de parâmetros concentrados, ou seja, a temperatura em qualquer ponto dentro do tanque é a mesma e é igual à temperatura de saída. A vazão de entrada é igual à vazão de saída, equivalentes aí a 2 metros cúbicos por hora. Em T igual a zero, a água dentro do tanque estava a 20 graus Celsius. Né? Após se abrir a válvula ali de entrada para um tempo maior que zero, então a água alimentada passou, né, a ser uma água com uma temperatura de 50 graus Celsius. Isso consequentemente vai fazer então logicamente que a temperatura da água do tanque comece a subir, né? Mas com que comportamento, com que tipo de correlação, com que proporção? E aí a modelagem do sistema com o balanço de energia
nos permite avaliar isso. Bem, vamos aqui então, já que se trata de um problema que a gente quer um perfil de temperatura, ao balanço de energia. Não faz diferença para a gente aqui o balanço de massa, isso não impacta, já que não é um fluido que vai ter variação de volume ou concentração com impacto na temperatura. Então, o balanço de energia, seguindo o princípio da conservação, pode ser expresso de forma genérica, de forma geral, da mesma forma que o balanço de massa. O acúmulo de energia no sistema é igual à entrada de energia menos a saída, mais a geração de energia e menos o consumo de energia que podem acontecer dentro do sistema. Tá? Como não há nenhuma reação química ou nenhum mecanismo de geração ou consumo dentro do sistema, então esses termos de geração e consumo são iguais a zero. E nós precisamos então determinar os termos de entrada, saída e acúmulo de energia dentro do tanque para construir a nossa expressão. Vamos lá, como nós representamos a quantidade de energia que entra no sistema, tá certo? Então nós podemos representar, partindo do que nós conhecemos, da vazão volumétrica, encontrar uma quantidade de massa e conhecendo então as condições dessa quantidade de massa, nós temos condição de determinar aí a entalpia dessa corrente de entrada, tá certo? Que vai ser expressa então em função da temperatura que ela se encontra, do estado em que ela se encontra, tá? É um pouco estranho, não é muito comum a gente ver a entalpia como uma quantidade isolada, mas já que a gente está buscando trabalhar em função de uma variação entre um estado inicial e um estado final, que seriam aqui as nossas entradas e saídas, nós temos em cada corrente uma entalpia, e para o processo a diferença da entalpia dessas correntes nos dá então a variação de entalpia do nosso sistema, ok? Bom, então partindo da vazão volumétrica que nós temos em metros cúbicos por hora, multiplicando pela densidade obtemos a vazão mássica, como nós vimos, e para saber a quantidade de energia associada a essa quantidade de massa, nós precisamos conhecer algumas propriedades dessa quantidade de massa que está entrando. Primeiro, o seu CP, por conta do material, do composto, do fluido que está entrando, no caso aqui a água, que é dado em joules por quilograma grau Celsius, e em que temperatura se encontra essa água que está entrando, tá certo? Para que a gente possa aqui cancelar as nossas unidades e chegar em uma quantidade de energia equivalente aqui à entalpia da corrente de alimentação, sendo a entalpia específica por unidade de tempo, e então nós multiplicamos pela quantidade de tempo que estamos avaliando, para termos então, multiplicando por ΔT, apenas a quantidade de energia em joules que entrou dentro do sistema. Bem, então por isso vejo que a gente precisa correlacionar as propriedades do fluido e o seu estado de referência, o seu estado de temperatura, ou pressão, ou volume aí conhecidos, para que a gente possa especificar a energia equivalente a essa condição da corrente. Substituindo os valores que conhecemos então na entrada, que são a vazão volumétrica e a temperatura, chegamos aqui a uma quantidade de energia equivalente na entrada de 100 vezes a densidade, vezes CP, vezes ΔT, ok? E para a saída a mesma coisa, a diferença é que na saída nós não conhecemos a temperatura de saída ainda. Essa temperatura vai estar variando a cada instante até atingir o ponto do sistema no estado estacionário, quando T tende a infinito, que seria tender a temperatura da entrada. Bem, mas em qualquer instante de tempo essa temperatura vai ter um valor diferente dependendo do intervalo ou do instante que estamos avaliando. Então, para a expressão na saída, nós só conhecemos a vazão, e que é igual à vazão de entrada. Então, substituindo aqui nossos parâmetros, nós temos na saída, em termos energéticos, uma corrente, uma quantidade equivalente a 2 vezes a densidade, vezes o CP, vezes a temperatura, vezes ΔT. Okay? Então, temos o termo de entrada, em termos de energia, e o termo de saída também escrito em quantidades energéticas. E falta quem? Falta então o termo de acúmulo, que nós recorremos novamente ao nosso conceito de variação infinitesimal para determinar esse termo. Tá? Então, se nós avaliarmos num instante t qualquer e num instante t mais ΔT, nós podemos então escrever a quantidade energética no instante inicial como sendo a massa no instante inicial, tá? Que já escrevi aqui como produto do volume com a densidade, vezes o CP da quantidade do componente
do composto no instante inicial vezes sua temperatura, e na saída, pela nossa notação de variação infinitesimal, considerando essa quantidade energética a nossa variável y e t a nossa variável x, nós podemos representar como sendo a quantidade inicial mais o diferencial dessa quantidade inicial sobre dt vezes ΔT, ok? Com dimensão aqui de joules para ficar equivalente à unidade de joule que a gente já especificou para os termos de entrada e de saída. Bem, já para a gente poder escrever então a quantidade de energia que se acumula dentro desse sistema entre o instante t e o instante t mais ΔT, fazendo a diferença entre os instantes, nós temos aqui então a possibilidade de cancelar e simplificar alguns termos novamente e chegar ao termo de que a diferencial da quantidade de energia, que é escrita como volume vezes densidade vezes Cp vezes temperatura, dt ΔT, com a consideração de volume constante, densidade constante e Cp constante, em que o problema então fala para a gente simplificar e assumir que a densidade é constante, mesmo com essa pequena variação de temperatura, o que seria um modelo mais simplista, mas que para um fluido para o qual a densidade tem pouco efeito em função da temperatura, é um modelo válido e pode ser um modelo robusto para pequenos intervalos de temperatura. Nós temos aqui o termo de acúmulo, e com o termo de acúmulo e os termos de entrada e saída que determinamos anteriormente, substituímos no nosso balanço de energia e chegamos então à seguinte expressão, V ρCp, d da temperatura em relação ao tempo ΔT, é igual a 100 vezes ρCp ΔT menos 2 ρCp ΔT, tá? Que na saída nós não conhecemos a temperatura. Fazendo a simplificação de todos os termos comuns, ρ, densidade, Cp e ΔT, podemos reescrever a nossa expressão como sendo uma equação diferencial que nos dá então como a temperatura varia ao longo do tempo. E ficamos aqui então com dt de temperatura, dt de tempo, igual a 100 menos 2 vezes t sobre 10, tá certo? Já substituindo lá o volume e passando ele aqui então dividindo o nosso termo, a nossa equação no lado direito, tá bem? Então lembra que o volume é constante, o problema informa isso, e é equivalente a 10 metros cúbicos, nós podemos substituir. Essa é a equação, então, de modelo que nos representa o comportamento da temperatura desse tanque ao longo do tempo. E para a gente poder resolver essa equação diferencial, nós precisaríamos aí, então, de utilizar um método numérico, utilizar a nossa condição inicial de que em T igual a zero a temperatura inicial era equivalente a 20 graus Celsius, para obter a constante da integração ou da resolução da equação diferencial, e a partir então dessa resolução, que nós não veremos ainda, nós veremos mais adiante, teríamos aí a condição de construir um perfil de temperatura para esse tanque, tá? Verificando então que ao longo do tempo a temperatura do tanque vai partir de seu instante inicial em T igual a zero e vai começar a subir de forma não linear, já que é uma equação diferencial, ela é não linear, ao longo do tempo até se estabelecer quando T tende a infinito e tende então a temperatura a tender a temperatura de entrada de 50 graus Celsius. Então vejam que isso vai acontecer em um tempo muito alto, aproximadamente aqui após 25 horas, quase 30 horas, onde o perfil tende a se estabelecer de forma constante e essa seria então a temperatura no estado estacionário. Tá? Então, respondendo apenas aquelas questões do exemplo, seria em um tempo aqui após 25, próximo a 30 horas, na temperatura da alimentação. Bem, então vejam que a gente consegue ter essas conclusões e obter isso a partir da solução dos modelos de balanços de massa e energia que fomos resolvendo aqui na aula e que utilizamos sempre lá a nossa receita de especificar a fronteira, escrever o princípio de conservação, seja ele o balanço de massa ou o balanço de energia, e utilizar o conceito de variação infinitesimal para determinar o termo do acúmulo. Então veja que é bem simples, basta a gente praticar aí um pouquinho, e pegar o jeito com isso, que a gente consegue fazer isso para qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de problema, no caso aqui de parâmetros concentrados. Ok? Bom, então vou deixar como atividade da aula 2 para vocês, aqui um questionamento e uma certa dedução para vocês desenvolverem de um caso
de um tanque que envolveria aí as três situações que nós vimos durante os exemplos da aula, tá certo? E se o tanque ele possuir variação de volume, variação de concentração e variação de temperatura, tá certo? Como nós representaríamos as equações, como faríamos a modelagem desse sistema? Nós precisaríamos aí de três equações diferenciais, tá certo? Um sistema de três equações diferenciais para representar o comportamento dessas variáveis ao longo do tempo, tá? Então eu peço aí que vocês demonstrem os balanço de massa, balanço por componente e balanço energético com as mesmas condições dos exemplos da aula. Ou seja, considerando que a vazão de entrada é diferente da vazão de saída, tá? A de entrada é 3 metros cúbicos por hora e a de saída 2 metros cúbicos por hora. A alimentação de hidróxido de sódio na condição inicial 0,02 kg por metro cúbico, tá bem? E a temperatura também igual nesse último exemplo, na alimentação igual a 50 graus Celsius e a do tanque inicialmente a 20 graus Celsius, tá bem? Vocês vão ver então que vocês vão fazer as deduções e vão então chegar às três equações diferenciais que eu mostro aqui. Então basicamente a atividade da aula é fazer o desenvolvimento dessas expressões utilizando todos os conceitos e passos que nós vimos, mostrando então que o modelo para um sistema desse tipo seria então representado por essas três expressões para traçar esses perfis de volume, concentração e temperatura. Bem, verifiquem que o perfil de volume e concentração vão ser os mesmos que nós deduzimos, porque eles não têm impacto da temperatura em si, mas o perfil da temperatura vai mudar um pouquinho porque o volume já não é constante, tá? E essa consideração ela foi colocada e visualizada quando nós fizemos essa última dedução no exemplo 4, tá bem? Então essa é a atividade da aula, vocês vão desenvolver isso de forma manuscrita, gerar um PDF e encaminhar pelo link do Moodle que eu vou deixar à disposição para vocês. Aqui as principais referências da nossa aula, tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Inicial equivalente a